Seguimos aqui. Vamos lá, seguimos combustíveis, né, que vão ser vendidos nos postos, né, a partir do dia 1º de agosto, a gente falou em multa na semana passada, vão ajudar a transformar o Brasil em um modelo de sustentabilidade. O aumento, então, nisso, né, a partir do dia 1º de agosto, o aumento da mistura de biocombustíveis na gasolina e também no diesel, né, esse aumento vai trazer ganhos financeiros, mas não só isso, viu, gente? E também ambientais para o Brasil, para os consumidores, enfim, e produtores. Vamos acompanhar agora na reportagem. Quando o governo anunciou o aumento de mistura de etanol na gasolina para 30% e de biodiesel no diesel para 15%, o setor produtivo comemorou. Como a decisão oficial foi adiada em 4 meses, houve tempo suficiente para que o parque industrial ficasse pronto para iniciar a produção. O setor está plenamente preparado para responder essa demanda adicional. O setor já tem mostrado uma super oferta, né? Tivemos na última safra a maior produção de etanol da história do Brasil. Essa composição entre o etanol de cana e o etanol de milho tem sido um sucesso, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista de segurança energética, né? A gente vê, por exemplo, parecia tão distante, né? Guerras no Oriente Médio afetando o preço de petróleo, e a gente vê isso acontecendo, ou seja, o Brasil ter segurança, um produto que é produzido aqui no Brasil, que gera emprego e renda em mais de 1.200 cidades do país, ao mesmo tempo reduzindo as emissões. O etanol é produzido a partir da fermentação de açúcares extraídos de matéria-prima vegetal. Em 2024, o Brasil produziu mais de 37 bilhões de litros do biocombustível, feito principalmente de cana-de-açúcar e milho. Mas o avanço tecnológico já permite a produção a partir de outras plantas, como o trigo. Para o setor produtivo, todas essas culturas já apresentam produção suficiente para fornecer os cerca de 1,5 bilhão de litros que o mercado interno estima necessitar com a atualização da mistura do E30, sem aumentar a área plantada. O centro-sul do país não plantava cana-de-açúcar. Hoje, Goiás já é um grande produtor de cana. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, ao invés de aumentar as nossas áreas, nós estamos agora trabalhando com tecnologia, com irrigação, fazendo com que cada hectare nosso produza mais açúcar e mais etanol. Então, é uma decisão sustentável, é uma decisão técnica. A nova mistura não só devolve ao Brasil o status de autossuficiente em gasolina, como ainda permite a exportação de 700 milhões de litros para o mercado internacional. Além disso, o plantio voltado para os combustíveis não disputa espaço com o plantio voltado para a alimentação. Pelo contrário, impulsiona. Porque na cana você tem, além da produção do açúcar, você tem a rotação de cultura que faz com que aquelas terras que antigamente eram pastagens degradadas virem terras agricultáveis, abrindo espaço para o amendoim, para a soja, para o milho, para outras culturas alimentícias. E no caso do milho, a gente só usa o amido para fazer etanol. A proteína, a fibra, o óleo vão ser justamente destinados, em princípio, para a ração animal, e essa ração animal vira, ao final do dia, alimento. Nos cálculos do Ministério de Minas e Energia, os ganhos com o E30 são enormes. 10 bilhões de reais em investimentos, 51 mil empregos gerados direta e indiretamente, redução de 3 milhões de toneladas de gases do efeito estufa emitidos por ano e, para o motorista, uma economia de 2 centavos por quilômetro rodado. A média mensal do brasileiro é de 1.000 quilômetros, o que resultaria em R$20 a menos de abastecimento no mês, R$240 no ano. Obviamente o etanol é mais barato que a gasolina e para nós brasileiros isso fortalece ainda mais um posicionamento importante, não só de descarbonização, mas também de melhorar o bolso do brasileiro. Então isso para nós faz todo o sentido, e nós, como produtores de cana, não podemos deixar isso de lado. A gente apoia, fortalece. No caso do biodiesel, a produção nacional é de aproximadamente 10 bilhões de litros. O combustível tem uma grande gama de oleaginosas como matéria-prima e inclui em sua cadeia produtiva a participação de agricultores familiares. Com o B15, 5 mil novas famílias vão se tornar produtoras e poderão aumentar a renda. O Ministério de Minas e Energia estima investimentos de 5 bilhões de reais em usinas esmagadoras de soja e criação de 4 mil empregos. Todos os óleos vegetais, as gorduras animais podem ser usadas na produção de biodiesel. Essa talvez seja uma das grandes belezas aí da produção desse biocombustível, porque a gente está falando de produtos que até poucos anos atrás eram considerados resíduos, hoje viram bioenergia limpa. Além dos ganhos financeiros,
ambientais e até de saúde pública, o impacto pode chegar no frete e, consequentemente, em toda a cadeia produtiva brasileira. Como o biodiesel é usado em veículos pesados e de carga, o cálculo do governo é de uma economia de aproximadamente R$ 7,00 a cada 1.000 quilômetros rodados. A média nacional é de 10.000 quilômetros percorridos mensalmente por caminhoneiro, o que significaria uma redução de mais de R$ 800 por ano para cada fretista. Todas as usinas que a gente tem para a produção de biodiesel no Brasil já têm uma capacidade instalada de cerca de 15 bilhões de litros por ano. E o que a gente espera chegar com o B15 a partir de 1º de agosto é um consumo em torno de 10 bilhões esse ano. Então temos aí ainda uma capacidade ociosa que pode ser muito bem aproveitada. Líder na transição energética mundial, o Brasil tem nos biocombustíveis um importante ativo para mostrar na COP30. O resto do mundo já observa e segue o exemplo de sustentabilidade do agronegócio brasileiro. A gente vê o Japão indo para uma mistura de etanol de 10%, depois para 20%, a Índia crescendo na sua mistura. E, de fato, aí vários países olhando o Brasil como um modelo de sustentabilidade, de produção. Então, de fato, é um momento muito importante para o país, importante para o setor também, mas eu diria que ainda mais importante para o país. Todo mundo está ganhando nessa, não é, Samanta? O Brasil, o meio ambiente, os produtores rurais, os pequenos, todo mundo nesse contexto. Não, todo mundo. O meio ambiente é o mais beneficiado. A gente sabe que quando a gente coloca mais biocombustível, seja na gasolina, seja no diesel, é menos poluição quando está lá rodando, mas é menos carbono na atmosfera, porque isso faz fotossíntese. As oleaginosas, né, que são as que vão colocar mais biodiesel no diesel, elas estão nas pequenas propriedades rurais, elas captam carbono quando estão crescendo e depois se transformam ainda em biocombustível e mais. Não concorrem, porque a gente vê muito que lá fora existe uma concorrência entre combustíveis e alimentos, e aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente tem lucro, a gente tem a produção, talvez, do etanol de milho, por exemplo, que faz o etanol e que faz a ração, o DDG que faz para a ração animal. Então, não há essa concorrência, todo mundo sai ganhando. E os pequenos, com esse incentivo, Simone, a questão da sustentabilidade, juros menores para processos mais sustentáveis, eles podem, com base nisso, também olhar essa questão de onde eles vão se encaixar, numa agroecologia, em alguma coisa que possa caracterizá-los a uma produção orgânica ou uma produção agroecológica para acessar juros menores. Todo mundo ganha. Citando rapidamente o que você falou, eu estava conversando com a Peixes BR, eles estão com essa dúvida também se a piscicultura ela vai se enquadrar ou não quando a gente coloca aí em relação à agroecologia. É uma pergunta a se fazer, né, Samanta? Esperamos que eles enquadrem, né? Porque, na verdade, hoje, o que esse produtor de peixes tem feito é pegar o meio ambiente, às vezes ali nos tanques ele faz uma reservação de água, aquela água pode ser usada depois para irrigação ou, dependendo dos canais, pode ser usada para outros fins. E além de uma produção de uma proteína super rica, com baixo impacto ambiental. Então, esperamos que eles entrem. Mas eu vi no bloco anterior, Simone, que eles falaram do problema do licenciamento ambiental. Exatamente. Gente, o licenciamento ambiental, se vocês lembram, saiu do Senado, foi para a Câmara e nós estamos tentando fazer com que seja votado antes do recesso. Houve muita polêmica com relação à aprovação dessa lei de licenciamento ambiental, mas é desburocratizar, protegendo ainda mais o meio ambiente, porque quando o produtor não consegue o licenciamento, ele fica clandestino, é muito pior. Esse é um problema crônico, não é? E eles citaram justamente isso, a Peixe BR. Samanta, obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, né? Para a gente falar essa análise toda da Samanta Pineda, advogada ambientalista. Obrigada, Samanta. A gente vai ter você amanhã com certeza aqui. Olha aí, eu já fui convocada, segunda parte, Simone. Não é? Do Plano Safra Empresarial para o agroempresarial. Obrigada, Samanta. Até amanhã. Eu sigo aqui.